Por favor, então pode fazer para nós a prece. Vamos levar nosso pento até Deus, até Jesus, nosso Mestre amado, a nossa Mãe nossa Mãe Maria Santíssima e todas as entidades superiores que estão com a gente, nos assessorando nesse trabalho de quarta-feira. Vamos agradecer em primeiro lugar por tudo, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos reunidos em seu nome, meu Pai. Agradecer por tudo que temos recebido de vossa mão, de vosso amor, e que a nossa reunião vai fluir muito bem, com muito amor, muita paz, muita gratidão. Em vosso nome, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre o perdão de nossas dívidas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos da prática e de todo pensamento do mal, porque vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para dar início a mais uma reunião, mais um trabalho, né? Para assim nos auxiliar e podermos auxiliar nossos irmãos desencarnados e encarnados. Que assim seja. Pessoal, como nós estamos gravando esse nosso estudo, né, e posteriormente eu passo para os companheiros que não conseguem acessar os links, não conseguem no horário estarem presentes, eu vou fazer só a recapitulação mostrando que nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, de autoria de André Luiz, psicografia de Chico. Esse é o 8º livro daquela série A Vida no Mundo Espiritual. E nós vamos finalizar hoje o capítulo 1, que é Estudando a Mediunidade. Né? Lembrando que nós estamos finalizando com as observações do instrutor Albério, que André Luiz Hilário foi levado pelo assistente Aulos a participar dessa palestra de Albério, que é extremamente significativa e que vem nos trazer muitas informações a respeito da mediunidade e, consequentemente, da nossa participação como médiums nesse processo, né, do intercâmbio mediúnico. Para a gente começar, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer a leitura, porque senão eu já tenho aquela oficial que eu indico. Mas se alguém gostaria de fazer a leitura dos parágrafos. Lembrando que... pode falar. Aí para você tá gravando, porque para mim não tá aparecendo nada que tá gravando. Para mim tá gravando. Ah, então tá. Pelo menos assim, tá vermelhinho aqui, ó, e eu tenho a opção de parar de gravar. Então, pessoal, lembrando que a gente marca os parágrafos, a gente não enumera, por quê? Fica mais fácil para a gente fazer o acompanhamento, né, da leitura. Então, alguém gostaria de começar a ler para nós hoje? Vai ser a partir do parágrafo 41, que nós lemos até a semana passada, até o parágrafo 40. Alguém se disponibiliza? Quem for, é só desbloquear o microfone e falar eu, que a palavra é dada. Olha só, eu estou seguindo aqui pelo livro que passou pelo link, então não tem como marcar o parágrafo. Então, o ideal seria falar a página. Ah, tudo bem, então. Então, é a página 16. Nós vamos ler do 1, 2, 3... O 4º parágrafo de baixo para cima. Como que começa? Mas se você está no computador, Plínio? No computador. No PDF, é página 14. Ah, é 14. Ótimo. Eu estou nessa também. Procederam acertadamente. O livro físico é página 16. No PDF que a Carol enviou é 14. Todos estão sintonizados? Procederam acertadamente. Isso. Perfeito. Carol, bora lá então. Por favor. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Só uma observação. Carol, pode ler do 40 até acho que o 44, que dá para a gente depois fazer uma conclusãozinha juntos. Tá. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração,
Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Pessoal, quem gostaria de comentar para nós a leitura que foi feita até agora, que tem muita coisa rica aí, que a gente pode aproveitar. Estou abrindo a palavra para que quem tiver alguma exposição a fazer vai contribuir bastante. Ô, Thaís. Pois não, Jefinho, por favor. Vamos lembrar sempre que a maneira como a gente vive, que a gente procura viver, nos dedicando a tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, espalhando o amor, emitindo sempre boas energias, traz para nós como uma lâmpada acesa. É nesse momento que a gente, agindo de acordo com tudo aquilo que nos leva ao amor ao próximo, sempre com muito amor, com muita transparência, sendo um exemplo, com muita organização na nossa vida aqui no planeta Terra, lembrando sempre que se trata de prova e expiação, é aí que nós vamos ter bastante sucesso nessa nossa jornada e vamos servir como exemplo, né? Emitindo, não só para todos aqueles que nos acompanham na jornada, mas também para a espiritualidade, essa nossa luz, esse nosso compromisso com aquele outro compromisso que assumimos antes da reencarnação. Exatamente. Penso assim. Exatamente. Só esperar às vezes mais alguém quer fazer algum complemento sobre o que o Jefinho falou, que reflete bem dois pontos assim que eu acho bem legal desse parágrafo, mas antes eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum complemento. Eu quero fazer. Por favor, Loire. Eu estou na fase que eu estou assistindo Maria de Madalena, e eu acho que essa parte que ele fala do espelho, né, que cada um reflete o que tem, é muito o que Jesus fala para todo mundo que passa por ele. Então ele está lá com os apóstolos e ele fala, mas o senhor vai conversar com ela é impura. E daí ele fala, mas em que momento que você nunca foi impuro? Mas ele peca, você nunca pecou. Então é assim, a gente acaba vendo no outro coisas que a gente reflete também de errado, né? Exatamente. Então é bem bacana isso, porque ele demonstra isso o tempo todo, mas aí quando o Judas chega para ele, que Moisés fala que ele está mentindo, e aí Jesus vira para ele, mas você nunca mentiu? Então a gente aponta muito e esquece de olhar para a gente, que a gente mente, que a gente, né, faz tudo isso aí que o nosso espelho reflete aí, que a gente acha que é só do outro. É isso mesmo, pessoal. A ideia é justamente essa. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, né, também do nosso saudoso Chico, ele complementa bem o que acabamos de ler, porque ele fala assim, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha aqui a profundidade dessa informação. E a gente vê por esse capítulo todo que a gente está estudando, né, pela palestra do Albério, riquíssima, que a gente compreendeu que a mente é um atributo essencial do espírito imortal, né? E que nos possibilita atividade psíquica para a nossa vida. Ou seja, pela mente nós plasmamos o nosso viver, né? A mente que pertence ao espírito e não exatamente ao cérebro, ela plasma o nosso viver através do que pensamos, lembrando que Albério cita lá atrás, que o pensamento, ele acaba sendo como a ideia, né? A ideia, porque o pensamento são vários, mas aquele que a gente firma transforma-se numa ideia, por sua vez cria vida, torna-se um ser, né? Tamanha a intensidade da força que possui. Então, nós também aprendemos na doutrina espírita, né, com todo o material disponível na doutrina espírita, que somos portadores de livre-arbítrio, né, diante dos acontecimentos nos quais nos envolvemos e somos envolvidos pela vida.
O comando mental, portanto, lembrando mais uma vez, é particular do espírito. E mesmo que seja influenciado por outra mente, encarnada ou não, porque nós lembramos de novo que estamos interligados por uma rede energética, cósmica, né, a qual nos irritamos, ou digamos assim, né, nós nos comunicamos o tempo todo. Eu falei esse termo irritar porque é um termo usado por um sociólogo da antiguidade, Luhmann, que ele fala que tudo na vida se irrita, né? O sistema se irrita, um está sempre interconectado ao outro. E a gente, assim, pegando isso como exemplo para nós espíritos, nós estamos todos interconectados, interligados. Lembrando, dentro dessas explicações, temos lá também, ó, lembrando que aqui Albério fala assim, ó, procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Né? E Emmanuel vem lá no livro Pensamento e Vida e fala a mesma coisa com uma nuances de diferença em terminologia. A mente é o espelho da vida em toda parte. E lembrando que o Jefinho disse a questão da postura de cada um frente ao outro, e que a Carol ressaltou, lembrando muito bem o Mestre Jesus, né? A gente reflete ao exterior o que está dentro de nós. Muitas das vezes o que incomoda no outro é exatamente nós estamos refletindo dos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Então, por isso a necessidade desse policiamento constante. O instrutor Calderaro, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, né, esse capítulo é denominado A Casa Mental. Lembrando que cada um dos livros, né, da série A Vida no Mundo Espiritual, da qual o Mundo Maior faz parte, né, o terceiro livro, se não me engano, é o quinto livro dessa série, que é da qual esse nosso livro também pertence, que esse livro é o oitavo da série. Então, no livro No Mundo Maior, no capítulo exatamente A Casa Mental, o instrutor Calderaro, ele lembra, ele traz uma informação para nós que também é interessante. O cérebro, ele é um instrumento que traduz a mente. O cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, através do cérebro, pois unimos a luz ou a treva ao bem ou ao mal. Então, o cérebro está querendo, ressaltando aqui, que o cérebro apenas reflete o que está dentro de nós, assim como nós refletimos através das nossas atitudes o que está dentro de nós. Se tudo ele quer dizer que então que tudo tem a ver com o que nós estamos pensando e sentindo. Somos um espelho, né? Olha aí. Lembrando que que o Jefinho e a Carol falaram juntos, a questão da postura, a questão do reflexo, que nós refletimos o que somos, né? Somos um espelho, que refletimos através de nossas atitudes o que estamos pensando e sentindo, né? No Evangelho de Lucas, lá nós encontramos na passagem de Jesus, que ele esclarece o que estamos, que também tem tudo a ver com o que a gente está estudando, assim, ó. Ele fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. O que ele quer dizer isso? Porque Jesus colocou os olhos, o que a gente está visualizando. E a gente visualiza o que a nossa mente quer, não é assim? Se eu falar que eu não quero ver aqui, eu fecho os meus olhos, eu dou o comando, fecho os meus olhos, não visualizo. Então ele quer dizer que realmente nós, de fato, pessoal, somos mesmo um espelho do que pensamos e sentimos. Eu estou refrisando isso muito, porque é importante a gente ter isso em mente, né? Evidentemente, né, os olhos nessa passagem evangélica, como eu estou dizendo, é uma metáfora, né, que Jesus usa, como ele fazia o tempo todo, através dos seus ensinamentos, em relação à forma que nós enxergamos a vida, né? Como que a gente está vendo a vida? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo, a gente está olhando a vida com olhos de positividade, de esperança, de vontade de vencer, de que tudo vai dar certo, né, de aprendizado, ou nós estamos olhando a vida, está muito difícil, não está dando, está insuportável, está impossível, né, com os olhos de positividade ou de negatividade, né? Então daí vem aquelas indagações assim, o que nós estamos refletindo na nossa vida? O que a nossa mente tem refletido através do nosso viver, né? Nós temos sido mais otimistas ou mais pessimistas? Mais esperançosos ou mais desanimados? Nós estamos buscando mais luz ou propagando trevas, né? Então, assim, é interessante porque considerando que nós estamos numa caminhada em busca da felicidade plena, né? Todo filho de Deus é predestinado a ser feliz, e isso é uma ideia que a gente tem que trazer junto de nós.
que todos nós seremos, querendo ou não, um dia felizes. E na verdade vai ser querendo, porque por mais que a gente lute contra isso, que é uma realidade para nós, a gente acaba sofrendo o lutar contra isso. E, consequentemente, a gente vai compreender que o melhor é caminhar junto com a luz mesmo para essa nossa felicidade, né? Então, é importante que a gente tenha muito isso em mente, meus queridos, para o nosso próprio bem e, naturalmente, para o bem alheio, nós não temos alternativa senão a de transformar a nossa casa mental em uma potente usina geradora de luz. Né, Jefinho, dentro do que você falou, a gente tem que realmente ter uma postura mais reta, mais consciente. Não é fácil, meus queridos, somente no mundo de expiação e prova que nós estamos, dadas mazelas morais que ainda nós trazemos na nossa alma, que sempre estão ali nos alfinetando, nos, né, levando a tomar atitudes ainda infelizes, não é fácil. Mas eu pergunto para vocês, qual lição meritória é fácil, né? Todos nós temos dificuldades a encarar e precisamos nos posicionar de uma forma positiva, né, com a casa mental serena, confiante, para que a gente consiga refletir isso para a nossa vida, para os nossos irmãos. Não é verdade? Né? Muito cuidado com a nossa casa mental, muito carinho com ela, para que a gente realmente possa estar sempre com pensamentos favoráveis a nós e lembrando dessa interconexão simultânea. Consequentemente, nós estaremos com pensamentos favoráveis aos outros, ao universo, saneando, né, o nosso ambiente mental e o ambiente mental dos nossos irmãos também. Não é, pessoal? Nada ia ser fácil, né? Nada é para ser fácil. Já falou, né? Isso. Senão não tem mérito, né, Joel? Senão acho que tudo... Presta atenção para a nossa vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não dá valor. Agora, o que é suado para conquistar, o que é batalhado, o que é esforço, a gente vê com outros olhos. Então, a felicidade para nós, ela vai ter um sabor, quando nós alcançarmos realmente essa plenitude, vai ter um sabor valioso, porque vai ser uma conquista advinda de vários percalços, vários tropeços, várias batidas de cabeça, mas de vários levantar, de vários recomeçar, de vários prosseguir, né, meus queridos? A gente não pode parar a luta, a gente não pode parar no campo de batalha e ficar vendo a guerra acontecer e nada fazer. A gente tem que fazer o melhor de nós, mesmo que venhamos a perecer perante aquela luta. Porque lembrando que sempre esse perecimento, ele é condizente à nossa visão limitada de vida, e não perante a universalidade das leis do Pai, né? Porque tudo que nos apetece, nos acontece, tem motivos para acontecer, visto que o acaso não existe. Então, tudo que nós vivenciamos, de certa forma, tem o seu cunho pedagógico para nos auxiliar a refletir como espelho o que há de melhor na nossa alma, né? E não ficar só refletindo defeitos alheios, negatividade, mas sim o que há de melhor na nossa alma, lembrando que somos realmente divindades, pois somos filhos de Deus, a divindade maior, né? Mais alguma observação sobre esses parágrafos que foram lidos? Não? Todo mundo está de dedinho positivo? Está tranquilo? Então vamos lá. Loira, pode continuar a ler para nós, por favor. Daí, Loira, eu sugiro que você leia agora do 45 ao 48. Começando ali no Vemos a Mediunidade e até médium somos todos nós. Tá. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas. Guardam origem nos reflexos da mente, individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Muito bom. Pessoal, aí dá para já fazer alguns comentáriozinhos a respeito do que foi lido até agora. Quem, por favor?
Pedro sempre tão quietinho, Valéria, a Bela, Plínio, Regina, Fátima. Vamos lá, pessoal, vamos contribuir. Todos vocês têm conhecimentos aí para partilhar, né? Pode ficar guardando só para si, não. Isso é egoísmo, hein? Tem que partilhar o conhecimento. A gente aprende juntos. É isso, Regina. Pois não. Você está me escutando? Eu estou te escutando. Opa, caiu aqui. Peraí, pronto. É porque eu não falo muito, porque aqui você já fala por mim e por você, né? Então, por isso que eu estou tranquilo. Vou entender como elogio. Mas todos os casos aqui é o seguinte, eu achei interessante com relação a essa divisão aqui, missões santificantes e guerras destruidoras, né? Que a gente vê que tudo provém de nós mesmos, né? Então a gente tem essa opção de poder seguir o bom caminho, né? Como seguir o caminho não tão bom, né? A gente pode escolher, assim, essas tarefas nobres ou obsessões pérfidas, né? E geralmente esse caminho, como se diz, talvez até mais difícil da educação, do trabalho, do bem, é um caminho geralmente não tão fácil, né? Mas é o único caminho que eu acho que temos aí para continuar da melhor forma, crescendo e evoluindo. Isso mesmo, Plínio. Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? A gente é uma família, né, pessoal? A gente é uma família. A gente já falo fala... assim, Por favor. todos nós somos médios, né? A gente veio nesse mundo, a gente vai, até o último dia nós seremos médios. De certa forma, consciente ou inconsciente, nós temos a mediunidade. A gente já veio, é nata da gente, né? A gente pratica ela diariamente, ou seja, de forma consciente até inconsciente, a gente está praticando um pouco dessa mediunidade. E daí vem, ó, se nós somos médios diariamente, né, pensando aí, nós somos médios todos os dias, todas as horas, porque lembra lá, mais uma vez, lembrando o Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga se os espíritos, né, nos vigiam, sabem o que estamos fazendo, que eles respondem, muito mais do que podeis imaginar, ou seja, estamos o tempo todo, né, envoltos, a comunicabilidade do plano espiritual com o plano físico é constante, né, independente que percebamos claramente ou não. Então, o tempo todo nós estamos recebendo as influências, seja pela questão da intuição, da inspiração, ou através mesmo da mediunidade ostensiva, como a dona Fátima no início falou, estamos sendo acompanhados nesses estudos por uma irmã muito querida, que já vem nos acompanhando há muito tempo, e que ela registrou a presença, que é a nossa irmã Catarina. Então, olha para vocês verem, se o tempo todo nós somos médiums, né, mais preocupação nós temos que ter com a nossa casa mental realmente. Porque daí o ponto que o Plínio destacou da leitura, que é também o que eu destaco, olha interessante, se nós estivermos conectados com forças destruidoras de mentes negativas, nós contribuiremos para que essas mentes, para as guerras destruidoras, para as obsessões pérfidas, não é assim? Se a gente está sintonizado com essas mentes, nós estamos alimentando essas mentes com as nossas ideias, com a nossa vibração, com a nossa energia. Lembrando que não há como desassociar mediunidade e sintonia. As duas precisam, estão totalmente interligadas, melhor dizendo, né? Como médium, né, percebedora do que acontece no plano extrafísico, eu sintonizo com aqueles que eu tenho afinidade de pensamento, de ideias, de gosto, de atitudes. Então, se eu me sintonizo com as mentes enfermas, eu contribuo para as guerras, para as obsessões, para o mal-estar geral, para o pessimismo. Agora, a recíproca é verdadeira. Se eu sintonizo com as mentes criadoras do amor, da fé, das mentes inspiradoras do bem, sabe? Das mentes que curam, das mentes que afagam, das mentes que compreendem, que respeitam o outro na sua individualidade, consequentemente, eu vou contribuir com o quê? Uma atmosfera mais fortalecida, mais equilibrada, a começar da minha, né? Eu vou estar mais fortalecida perante a minha vida, perante as situações,
elas não vão. Lembrando que a nossa força, a nossa fé, a oração, o pensamento positivo, eles não vão nos livrar das dificuldades que nós temos necessidade de passar por conta da pedagogia do universo, né? De acordo com o livre-arbítrio que foi exercido no passado e que trazemos para nós essa necessidade. Mas vai nos colocar diante dessas situações de forma mais fortalecida, conscientes, né? Nós vamos saber lidar melhor com as situações sem desespero, sem descabelar, sem querer tirar a própria vida, sem querer optar por alotrópicos destruidores de mentes, né, que destrói toda a nossa casa cerebral, impedindo que os pensamentos fluam de forma equilibrada e harmoniosa. Enfim, se nós buscarmos a sintonia do bem no dia a dia da nossa vida, nós vamos refletir isso através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Daí, consequentemente, o nosso cérebro vai funcionar de forma mais harmoniosa, o nosso corpo físico como um todo vai refletir isso, né? Através de uma saúde, de uma harmonia, né? Vocês conseguem compreender a importância dessa informação? Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérvidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinado com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que a nutrem, né? Ou que se nutrem. O que nós vivenciamos nesse período é um reflexo coletivo das criações mentais que estamos fazendo já há algum certo tempo, né? E que em algum momento, de uma forma pedagógica, o universo permite-nos sofrer o efeito dessas ideias criadas que já tomaram tanta força que precisam de alguma forma se manifestarem para que nós tomemos ciência da importância do pensamento e da nossa responsabilidade perante nós e perante o outro. É para nos convidar a essa reflexão mesmo, né? Isso, é como que eu estou vendo aqui, ó, que eu estou entendendo. Não sei se eu vou falar bobagem, mas eu vou falar porque veio no meu pensamento. Tipo assim, nós estamos passando, tem aqueles irmãos que passam para a gente aquelas coisas boas, né, positivas, né? E já tem aqueles jornais, aqueles repórteres que vêm e joga, eu encaro assim, a missões santificantes assim. E a guerras destruidoras, aqueles outros que ele joga e todo mundo entra em estado de perturbação, que aí eu acho que essas obsessões pérfidas, né? Eu acho que deve ser assim. Se da gente deixar se levar, a gente entra mesmo em estado de perturbação mesmo, e descontrole, né, emocional. Mas se você começa a pegar o outro lado só mesmo, né, da missões santificantes, você reage, fica forte e firme e não deixa esse pensamento, né, se aprofundar no coração da gente. É assim que eu estou entendendo. Não sei se É isso. É isso. Nós temos os dois lados, né? O lado luz e o lado treva. A gente vai sintonizar com aquele que a gente tenha mais afinidade, né? Então, assim, daí vem aquelas perguntinhas que nós fizemos agora há pouco, né? O que temos refletido em nossa vida através da nossa mente? Temos sido mais otimistas, mais pessimistas, né? Mais esperançosos, mais desanimados? Somos mais luz ou mais trevas no dia a dia das nossas horas? É esse exemplo. Eu fico ali presa naquele jornal que só fica falando coisas que me deixam tensas, nervosas, acabrunhadas, e, consequentemente, eu acabo passando isso para aqueles que convivem comigo, e não satisfeito em passar isso para os que convivem fisicamente, eu mando por WhatsApp, né? Para a turma, que hoje a comunicabilidade está muito grande, as informações voam muito rápido, então eu passo essa minha insegurança, essa minha incerteza para vários amigos. Ou eu vou me sintonizar, assim, no evangelho, que não tem erro, né, que é o roteiro mais seguro que nós temos para nós, numa leitura edificante de um livro bacana, numa música boa, numa conversa agradável, numa ação caritativa, né? A dona Neide, aí eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas admiro demais o trabalho caritativo que ela faz em prol dos irmãos, né? Demais mesmo, tenho uma verdadeira estima por essa irmã, porque ela exerce mesmo na prática a ação da caridade, do amor. Então, assim, que tipo de afinidades que eu quero para a minha vida, que eu busco na minha vida, né? Acho que a gente tá na hora, pessoal. Eu acho que esse momento é muito reflexivo sobre isso. Tá na hora da gente selecionar o que entra na nossa casa mental.
Aqui não é a casa da mãe Joana, não entra tudo que quer, não. Nós temos um crivo, nós temos uma barreira aqui. E essa barreira é a barreira do evangelho, do conhecimento, da verdade, né? Nós estamos começando a compreender quem somos. A gente já tem essas lições dadas. Somos imortais, a doutrina espírita é muito clara quanto a esses princípios. Mas nós ainda não internalizamos completamente a nossa essência, quem realmente somos. E por isso ainda temos tantos conflitos existenciais, né? Por isso que ainda nos incomodamos tanto com o que acontece no plano terreno em relação à nossa vida. Então a gente é convidado, é chamado o momento da gente refletir sobre essas verdades e buscar melhorar a nossa posição perante o universo, melhorando individualmente a nossa casa mental, né? Mais alguma observação sobre essa leitura? Jefinho, por favor. Eu queria complementar aqui no finalzinho aqui, ó. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade que nos situamos. É porque nós pensamos, muitas pessoas às vezes pensam que essa situação de mediunidade, ela está relacionada a partir de Allan Kardec. Mas não, a mediunidade, ela sempre existiu. Sempre houve esse relacionamento aí entre o encarnado e o espírito desencarnado. Mas a partir dos nossos estudos é que a gente conseguiu trazer isso com mais claridade para todos através dessas obras do Allan Kardec. Mas desde a época dos índios, dos truítas e diversos outros irmãos nossos que estiveram aqui no planeta bem antes, nas idades aí médias e até anteriores, a mediunidade já era constante. Os espíritos já interferiam na nossa vida e muitas vezes dirigiam muitos de nós em outras situações. Sim, né, com certeza, Jefinho. Pensando que a Terra ela é uma cópia imperfeita do plano espiritual, o plano espiritual por todo sempre existiu. Né? Se a nossa natureza é de seres espirituais e estamos aqui na Terra como uma medida pedagógica de aprendizado, certamente o plano espiritual pré-existe a Terra e para que nós possamos, então, ter tudo que nós temos aqui na Terra como cópia, foi pela inspiração, né, Jefinha? Nós, a todo momento, estamos sendo assistidos e orientados pela espiritualidade maior em nome do Criador, para que a gente chegue a esse patamar, chegue um dia ao patamar de evolução almejado. Né? Então, a mediunidade, como o Jefinho bem frisou, ela é de todo sempre. Sempre existiu essa comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados, ou entre os desencarnados e os encarnados. Como você frisou, através da codificação kardeciana, digamos que nós aprendemos, nós estamos compreendendo melhor esse intercâmbio, através dos estudos específicos sobre a mediunidade. Né? Mas médiuns, ou seja, intermediários entre o plano de lá e de cá, sempre houve essa comunicabilidade, né? Mais alguma observação, pessoal? Tô adorando hoje, tá mais participativo. Eu falo assim, tá me ouvindo? Oi. Estou ouvindo, pode... Tá dando pra ouvir? Tá, tô ouvindo. Eu falo assim, com todo esse conhecimento, né, que a gente tem, que somos realmente, né, de certa forma somos médios, nós falhamos demais, né? E deixamos os pensamentos ir embora, cada situações do dia a dia. E a gente, com esse conhecimento, a gente teria que realmente ter um controle maior, né? Do que passa na nossa mente, né? Eu falo, eu sou muito falho, às vezes eu me pego me policiando com pensamentos que às vezes não é meu. Então, uma forma inconsciente dessa mediunidade, que eu preciso controlar mais. Joel, se fosse só você, Joel, a gente ia fazer uma força, um mutirão para te ajudar nisso. Mas somos todos nós, meu amigo. Quem dera se nós já tivéssemos assim o controle absoluto dos nossos pensamentos. Acho que a gente já estaria até no outro plano, viu? No outro mundo, ajudando mais. Nós estamos aqui, Joel, dessa limitação que a gente ainda vive, por conta realmente de estarmos, de uma forma geral, na mesma sintonia de evolução, né, de compreensão das coisas. Claro que temos aqueles que compreendem um pouco mais do que nós, que já conseguem, né, ter uma percepção da realidade das coisas mais do que nós. Mas, de certa forma, nós estamos todos no mesmo barco
E a dificuldade que você tem, eu tenho certeza que eu tenho muita, e eu tenho certeza que, de forma geral, que todos têm essa dificuldade de manter um padrão vibratório positivo constantemente. Vocês querem um exemplo? Essa semana me veio um pensamento assim, de verdade, eu gosto de contar para vocês verem que nós estamos no mesmo barco mesmo. Me veio um pensamento de medo de morrer, de desencarnar. E olha, que não sei nem para modo de que surgiu esse pensamento. E veio, inicialmente, me veio essa coisa, nossa, como será que eu vou desencarnar? Será que vai ser por acidente? Será que eu vou ficar doente? Olha as ideias. E eu, em vez de rechaçar já de antemão essa ideia, porque indiferente como nós retornaremos, o importante é que nós retornaremos, porque não pertencemos a esse mundo material, né? Somos seres divinos, isso é uma verdade que nós já temos conosco, mas olha para vocês verem, quando eu digo que nós já temos essa verdade, nós já sabemos, mas não internalizamos, é quando a gente se pega com esse devaneio. Gente, como que eu vou desencarnar? Fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu vou sentir dor? Ai, que negócio estranho. Olha a ideia da pessoa. E fiquei nisso aí alguns minutos. Até que então, depois, viu, Joel, de alguns minutos alimentando essa ideia, eu falei, presta atenção, cabeção. O que é isso? Daí, independente do jeito que você vai desencarnar, você tem que viver agora. E vive bem, que se você tiver que voltar daqui a pouco, pelo menos você não volta de pé tão sujo, né? Pelo menos chega lá um pouquinho melhorzinha. Então, a gente tem isso o tempo todo. Vem, às vezes, umas ideias na cabeça da gente, mas lembrando que as ideias podem até vir, mas elas só se instalam se a gente permitir. Às vezes um irmão veio com essa ideia passando próximo de mim. Algum irmão no meio dessa pandemia, algum irmão desencarnado, tô querendo dizer, com essa ideia de que, ai, nossa, às vezes nem sabe que desencarnou e preocupado. E eu captei, né, lembrando que estamos interconectados, sintonizados o tempo todo, eu captei, só que passou a ser meu a partir do momento que eu comecei a alimentar. Eu comecei a dar vida pela minha mente. Né? Se eu tivesse registrado passado, eu tivesse na mesma hora feito uma oração, né, desligado, nossa, não, que Deus abençoe se algum irmão esteja com esse pensamento, isso é muito triste, né? Eu não teria me aterrorizado por uns minutos e teria ajudado quem precisasse. Mas a hora que eu alimento e que eu dou força, lembra? Que eu dou energia para aquele pensamento, intensidade, vira uma ideia, vira um ser. E se eu continuasse alimentando, hoje eu nem estaria aqui com vocês. Pode ser que eu estaria fechado lá no meu quarto, debaixo das cobertas, preocupadíssima se naquele momento eu já iria desencarnar. É isso que acontece com os nossos irmãos, que vão se deixando levar e de repente se veem em um estado de depressão profunda. Inicialmente, às vezes, não estou dizendo que sejam todos esses casos, porque cada individualidade é uma individualidade, e muitos processos depressão podem ser ocasionados por sentimentos do subconsciente de culpa, né? Enfim. Mas vamos pensar que nessa nossa invigilância, a gente capta um pensamento de alguém. E de certa forma, se eu dei atenção, é porque de alguma maneira em mim tem algo que preocupa com isso, tá? Lembrando que se eu dei atenção, é porque dentro de mim, lembra lá do espelho, a gente reflete o que está em nós. Então, lembrando que dentro de mim já devia ter algum ponto de preocupação com esse assunto, eu frisei naquela ideia e fui dando vida. Por alguns minutos eu me torturei com aquilo. E se eu não me policio ao ponto de cortar esse vínculo, essa ideia que eu fui criando com essa mente desse irmão que estava pensando aquilo e sentindo aquilo, e não estou julgando, só estou usando como exemplo realmente, eu iria cada vez mais me aprofundar num pensamento de desespero, de descrença, de materialismo, porque daí a gente só começa a limitar a nossa visão à vida material. Meu Deus, acabou, nossa, como faz dor, enfim. E daí, então, a gente chega ao ponto do desequilíbrio mesmo, porque daí o nosso cérebro, como eu disse, começa a receber aquelas informações tensas, pesadas da mente, os hormônios começam a trabalhar de forma desregulada e desequilibrada, e isso vai refletir no nosso psicossomático todo, né, gerando muitas das vezes as demências, enfim, as melancolias, as depressões e tudo mais, né? Compreendem o processo da importância do saneamento da casa mental, Joel? Pode falar, Joel, que chamou? Então, vamos supor, eu estou pensando aqui, né? Eu faço isso. Tem um pensamento que não é meu. Eu já mentalizo e falo, não, isso não é meu. Sai para
Está pensando, né? Vamos estar pensando numa pessoa, a pessoa me liga. Joel, eu não sei vocês, se vocês estiverem ouvindo ele perfeitamente, depois vocês reproduzem, porque tá cortando. Na hora que você fez a pergunta, cortou a sua fala. Eu vou repetir. Estou pensando em alguma coisa, né? Aí vem aquele pensamento que não é muito bom e eu tiro de mim, isso não é meu, sai que não é meu, eu sei que não é meu, vai para lá, irmãozinho, sai para lá, você não vai me perturbar, eu desligo. Mas chega no final do dia ou no outro dia, o que estava acontecendo na minha mente, às vezes acontece com a pessoa ficou doente, ou às vezes morreu, e aí? Joel, vou tentar reproduzir, você me corrige, porque cortou um pouco a sua fala. Você capta um pensamento, lembrando, mais uma vez, que se você deu atenção para aquele pensamento, é porque, de alguma maneira, aquilo mexe com você, está dentro de você alguma incerteza, alguma insegurança sobre aquilo, certo? Não é um acaso que você frisou aquele pensamento na sua ideia. Então, vamos comigo. Você capta um pensamento e, na mesma hora, você já tem a consciência de repelir, é isso? É isso, Joel? Na mesma hora você repele esse pensamento. Tá me ouvindo, Joel? Pessoal, é isso que ele quis dizer? Porque eu acho que cortou um pedacinho. É positivo aí. E daí, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que daí, na hora que ele repele, só para eu entender, ele deixa de ajudar aquele espírito que estava precisando? É isso ou não? Isso. É isso. Quando vem na nossa casa mental, pessoal, um pensamento que não faz parte da sua forma de viver, tá? Um pensamento que você já tem noção que você captou, você registrou aí de alguém, tá? De algum irmão nosso desencarnado que tá ali com você por algum motivo ou que estava passando e você, em vigilante, captou. O ideal, Joel, é você repelir esse pensamento, somente quando é um pensamento forte, intenso, como esse que eu tive, né? Nossa, tipo, vou morrer, meu Deus, como? O ideal é que nós façamos uma oração, no sentido de uma prece. Olha, esse pensamento não é meu. Meu irmão, se você estiver me ouvindo, fica tranquilo, somos espíritos imortais, temos um Pai que zela por nós, não se preocupa com isso. Permita-se que esses irmãos tenham condições de te ajudar, porque você vai ficar bem, porque eu também quero ficar bem, tá? Não quero ficar com esse tipo de pensamento não, porque eu tô aqui para viver, tô aqui, nesse momento para encarar a minha vida. Sabe, João? Então, se você só repele, tem alguém que tá com o microfone ligado. Quem tiver, só bloqueia o microfone para não ficar dando eco, e depois, na hora que quiser falar, é só desbloquear, tá? Então, Joel, o que acontece? Se você simplesmente repele, geralmente você não consegue repelir totalmente. Você ainda fica com resquício daquilo ali na sua casa mental, vez ou outra você ainda fica pensando naquilo, né? Porque lembrando mais uma vez, a gente só dá atenção para algo que já está em nós. Somos o espelho, refletimos o que está em nós. Então, se eu der importância para aquele pensamento, de alguma maneira ele tem alguma ligação comigo. Ah, Thaís, mas se aquele irmão chegou a você para você ajudar? Que seja. Se eu captei, um motivo tem. É isso que eu quero dizer para vocês. Ou porque está algo em mim, ou porque de alguma forma eu posso ajudar aquele irmão. Então, vamos repelir de uma forma amorosa, tá? De uma forma caridosa. E não tipo assim, sai pra lá, Satanás, esse corpo não te pertence. Nada disso, entendeu? Pelo amor de Deus. Né? Nós temos que ter amor. O mesmo amor que nós queremos que as pessoas tenham conosco nos nossos devaneios, que ainda são muitos, pessoal. Nós ainda temos muito picos de loucura na nossa vida. Muitas palavras malditas, muitas atitudes impensadas. Nós ainda temos esses momentos na nossa vida. E com o mesmo amor que a gente quer que o outro recepcione esses nossos momentos de loucura e de insanidade, a gente precisa também receber os nossos irmãos que ainda pensam com coisas absurdas com o mesmo amor e carinho, né? Eu já contei para vocês, acho que no estudo lá presencial do Livro dos Espíritos,
que certa vez eu indo para Guaranésia, me veio o pensamento, jogar o carro da frente de um caminhão. Joga o carro na frente do caminhão, me veio esse pensamento claramente. Só que nesse momento eu estava um pouco mais vigilante, porque geralmente eu vou conversando com Deus nesse percurso, é um percurso que eu aproveito, né? Eu estava conversando com Deus nesse momento e me veio esse pensamento. Olha que interessante, eu estava orando, eu estava vigilante, mas o pensamento veio. Só que naquele momento eu conversei, eu peguei e mandei um pensamento positivo, falando, não vou fazer isso, eu tenho muito que viver, se Deus está me permitindo essa oportunidade de vida, eu tenho que aproveitá-la, eu tenho que ser útil. E, meu irmão, se você acha que esse é o caminho, tá errado. Você também é filho de Deus e precisa ser feliz. Acabou. Não, sumiu aquele pensamento da minha cabeça. Não pensei mais naquilo depois, sabe? Aquilo lá foi repelido amorosamente da minha vida, porque eu não quero de jeito nenhum fazer isso, não tenho pretensão nenhuma. E espero que de alguma maneira tenha auxiliado aquele irmão que me tentou insuflar na minha mente aquele pensamento. Às vezes ele tentou insuflar realmente para que eu fizesse aquilo, ou às vezes ele achava que aquilo era o caminho, e eu captei a ideia dele. Então, nós estamos o tempo todo com uma nuvem de testemunhas. Nós precisamos ter o cuidado de higienizar bem a nossa casa mental com um pensamento positivo, com coragem, com fé, com boas leituras, com boas práticas. Porque o tempo que você está ajudando alguém, vocês podem perceber, você não tem tempo de pensar em nada ruim. Não te passa pela cabeça nada ruim quando você está sendo útil, né? Então, a gente precisa ocupar melhor a nossa vida e o nosso tempo de forma útil, porque assim, meus queridos, quanto mais úteis nós formos para o universo, menos tempo nós teremos para os devaneios, para as nossas loucuras. E mesmo quando elas acontecem, porque ainda acontece, dado o nosso estado de imperfeição, a gente tenha que elas passem rápido, né? Que elas não perdurem, que elas passem rápido e que a gente tenha consciência de refazer se for preciso, corrigir se for necessário, sempre usando da dose do amor. O mesmo amor que a gente tem que usar quanto ao outro, a gente tem que usar conosco, tá? Lembrando que é uma máxima do Evangelho que a gente só dá o que tem. Então, para eu dar amor ao outro, eu preciso ter amor em mim. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso zelar pela minha estrutura mental, pelo meu corpo físico, pela minha saúde. Eu preciso me cuidar, pois eu estando saudável, eu tenho condições, então, de ajudar aquele que esteja um pouco menos saudável, talvez um pouco mais enfermo nesse momento do que eu. Porque enfermo, de uma forma geral, todos nós ainda estamos, né? Nós ainda não temos a sanidade total das coisas. Como eu disse, muitas coisas a gente sabe na teoria, mas a gente ainda não internalizou e prova disso é que a gente não consegue vivenciar. A gente sabe quando a gente internalizou uma lição, principalmente do Cristo, principalmente do Evangelho, quando a gente vivencia ela verdadeiramente na nossa vida, diariamente. Sempre quando a gente ainda tropeça nessa lição, é porque a gente ainda não internalizou ela. A gente sabe dela, a gente tem conhecimento dela, mas a gente ainda não compreendeu a importância dela na nossa vivência. Ela está sempre sofrendo conflito com outras ideias nossas, materialistas, egoístas, né? Ela está sempre sendo um pouquinho sufocada pelo nosso ego. Mas calma, viu, Joel? Calma, a gente é imperfeito, temos consciência disso, a gente é limitado, também temos consciência disso, mas a gente também sabe que somos filhos de Deus, somos potencialidades divinas, né? Lembrando, mais uma vez, eu sempre ressalto ela, a parábola dos talentos, né? Todos nós temos talentos na nossa vida. Todo filho de Deus tem talentos. Cabe a nós multiplicar esses talentos através da nossa vivência ou simplesmente segurar ele, como fez lá o mau servo, né? Enterrou para devolver ele para... Porque os talentos que o Criador nos deu, ele não quer que a gente devolva. Ele não quer simplesmente que eu pegue esses talentos e tó, Criador. Não. Ele quer que a gente faça como os outros servos, que a gente multiplique eles. Ele quer que a gente dê vida a esses talentos na nossa vida, né? Então, seja qual for a utilidade que nós podemos ter para auxiliar o universo, os nossos irmãos, a gente precisa fazer bom uso disso. Né? Tem os mais pacienciosos,
tem os mais tolerantes, tem os de boa comunicabilidade, tem aqueles que sabem ouvir mais, eles são mais quietos, são mais do silêncio, mas ouvem super bem. Precisamos destacar em nós essas potencialidades que todos nós temos e colocá-las em uso na nossa vida, multiplicando esses talentos que o Criador nos deu. Todos nós temos, somos potencialidade, sois deuses, né? Como Jesus já nos disse. Então, todos nós temos algo nobre dentro de nós, que não tem como. Se somos filhos do amor, gente, não adianta a gente negar essa natureza, tá? Por mais que a gente entorpeça ela, por mais que nós usemos máscaras, né? Lembrando que a nossa essência é de seres divinos. Mas a gente vai lá e coloca a máscara da maldade, coloca a máscara do egoísmo, coloca a máscara da indiferença, né? No dia a dia das nossas horas. Então, o que nós precisamos fazer? Tirando as máscaras. Talvez a gente tenha colocado tantas máscaras na nossa personalidade que a gente até se confunde com elas, né? Eu até me confundo com uma dessas personas que eu criei. Então, o autoconhecimento, a busca de quem nós somos através do estudo, aliado sempre, espiritismo e evangelho estão juntos, lembrando que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então não há como falar de doutrina espírita sem falar do evangelho do Messias, né? Um complementa o outro, um dá vida ao outro, né? Então não há como nós precisamos realmente com o tempo, através do estudo compreendendo as verdades e internalizando-as e tirando as nossas máscaras. Com calma, viu, pessoal? De forma homeopática, sem violência, sem agressividade. Vamos com calma, vamos aos poucos, né? Hoje eu consigo ser menos vaidosa. Hoje eu já entendo que o que mais importa para mim é a minha aparência interior. É o que eu reflito para os outros verdadeiramente. E não o que eu camuflo através de uma maquiagem ou de uma roupa bonita. Não é isso que me define. Então, talvez hoje eu já tenha conseguido tirar a máscara da vaidade. Talvez, tá? Então, eu vou saber disso quando eu estiver numa situação e se a vaidade vier à tona é porque eu ainda estou com a máscara. É porque eu estou começando a tirá-la, mas ela ainda está ali, então eu ainda me confundo com ela. E isso são todos os nossos vícios de personalidades. São todas máscaras que nós fomos colocando no decorrer da nossa imortalidade para camuflar quem realmente somos. Então, o autoconhecimento, como diz Joana de Andes maravilhosamente no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior, pela psicografia do Divaldo, nós precisamos ir retirando as máscaras, as personas que nós fomos criando, para que aí então, num dia, nesse histórico de mortalidade nosso adiante, nós venhamos a refletir quem de fato somos. O espírito maravilhoso, aquela luz maravilhosa que nós todos somos, mas que fica ali, né, embrutecida por conta da nossa... Ah, tá falando? Então vamos dar continuidade, pessoal? Você falou agora, você vai ver, vai caber direitinho mais abaixo. Então vamos lá, Loira, lê para nós. Loira, agora pode ler até o finalzinho da página 17, né, para quem está com o livro físico, e no caso é o quê? 15 para quem está com o livro 15. PDF, né? Então pode ler para nós até esse finalzinho aí, por favor. A força psíquica, neste ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar seus impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo
de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e, mais tarde, passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram despechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Quantas informações maravilhosas! Alguém gostaria de comentar? Tem muita coisa boa aqui para ser comentado. Ou para ser ressaltado, ao menos, né? Lembra, Joel, que você falou essa frase no estudo passado? É perigoso possuir sem saber usar? Tá lembrado? E aí, pessoal, olha que lindo isso. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Né? O que vocês podem entender sobre essa frase, essa afirmativa de Albério? Assim, tipo assim, Thaís, a mediunidade, né, tem que saber usar, né? E, que eu entendi, né? O primeiro Sim. palavra, não sei se você pulou. É perigoso possuir sem saber usar. Entendi assim, que a mediunidade a gente tem que estudar, né? Para botar em prática, né? Para saber usar ela, porque se você não souber usar ela direito, pode, né, ir para um lado bem diferente, né? Uma Sim. vez, deixa eu te contar uma história. Uma vez, num trabalho mediúnico, me deu uma crise de riso que eu não parava. Eu queria parar, mas eu não conseguia parar. A minha parceira do lado também começou a dar risada. O Napoleão levantou, veio, deu um passo em mim e nela. A gente não parava de rir. A gente riu 5 minutos consecutivamente, assim. Aí eu fiquei pensando, talvez naquela época eu estava despreparada, né? Sem, assim, invigilante, né? Para ter acontecido aquilo, né? Pode ser sim. Lembrando que nós falamos bastante sobre isso semana passada, e aqui reflete exatamente isso. O estudo é para te dar, para você saber como lidar com as situações, né? Lembrando mais uma vez o médico que não tem como ir para uma cirurgia sem saber como fazer, né? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero cuidar de vidas, eu vou ser médico. Pode ser, é ótimo que tenha boa vontade, já é o primeiro passo. Mas precisa de estudo para desenvolver bem essa técnica, né? Para poder ajudar realmente, para poder contribuir com a humanidade, precisa de estudo para ser um bom médico. O médium também. O médium, para ser um bom médium, ele precisa, olha daqui, olha, tem uma palavrinha difícil, acrisolamento da individualidade. Que quer dizer o quê? Aprimoramento, purificação da individualidade. Né? Não existe, meus queridos, aperfeiçoamento mediúnico sem aprimoramento da individualidade. Não seremos bons médios, viu, mamãe? Lembrando aí, não seremos bons médios se não formos melhores indivíduos. Não há como. 50 já responde tudo, né? Exatamente. Responde tudo. Exatamente. Não seremos bons médios se não formos melhores pessoas. É ilusão a gente pensar o contrário. Só se aperfeiçoa estudando e vivenciando. Quanto mais a gente estuda, maior é a nossa compreensão. Hoje eu escutei uma frase, né, numa palestra do Haroldo, que ele falou que nós somos, a nossa mente é como o mar, né? A nossa mente é do tamanho do mar, só para a gente ter só para materializar a ideia, né? Que eu gosto muito ele gosta muito, eu tenho pegado muito isso dele, da gente conseguir materializar o que estamos falando para não ficar só no plano do abstrato. Então, olha a imensidão que é o mar. Então, se a gente quiser que a nossa mente seja um copo de água, tá? Um copinho de água, ela vai ser. Mas se eu quiser que a minha mente se amplie ao ponto dela ser um oceano, ela vai ser, mas depende de mim. E como que eu amplio a minha compreensão? Estudando. Quanto mais eu vou estudando e conhecendo sobre mim, sobre a nossa realidade, sobre essa vivência, essa comunicabilidade constante da vida, esse movimento constante da vida, naturalmente eu vou melhorando a minha forma de posicionar
na vida e no universo. Vai sendo uma necessidade para mim, né? Nós precisamos do estudo, meus queridos, para viver melhor, ou para melhor viver. Não adianta achar que nós vamos ficar só por conta dos fenômenos, das curas, das reuniões mediúnicas, sem o estudo edificador e esclarecedor e consolador. Vamos ser... lembrando que nós temos um exemplo esses dias a respeito do vaso, né? O próprio Albério trouxe que nós somos o recipiente. E nós fizemos a visualização do vaso. Somos um vaso. Se nós tivermos um vaso sujo, um vaso enlameado, na hora que a espiritualidade vier jorrar a água do aprendizado ou a comunicação mediúnica em nós, o que vai acontecer? Imagine um vaso, mentalize um vaso, e dentro dele um monte de terra, pedra, maior sujeira, teia de aranha. Daí eu venho e coloco uma água límpida nesse vaso. A água é límpida, tá? A água é pura, a água é viva. Mas o que vai acontecer na hora que ela cair no vaso? Ela vai se lamear totalmente com a sujeira que tem naquele vaso. Então, o que acontece? A gente precisa ir jorrando em nós estudo, evangelho, vivência, para que esse vaso nosso que ainda está bem sujinho possa ir transbordando ao ponto de que na hora que ele só jorre o quê? Água límpida, igualzinha que ele está recebendo. Porque ainda, por conta da nossa imperfeição, tudo que nós recebemos da espiritualidade, das mentes, né, benfazejas do universo, dos ceareiros da luz, ainda se mistura um pouco com a nossa sujeirinha mental, né? E acaba saindo meio truncado as ideias, não sai com aquela claridade que veio. Mas haverá um dia, meus queridos, que dado o tamanho da nossa purificação, do nosso aprimoramento moral, que do jeito que a água vier, do jeito que a mensagem, do jeito que a luz entrar, ela vai sair. Nós vamos refletir como verdadeiros espelhos num prisma maravilhoso de luminosidade. Mas para isso, até que cheguemos lá, nós temos que fazer o uso do estudo e da vivência. O técnico, ele só exerce bem a medicina, como nós dissemos, no corpo humano, se ele estudar muito bem esse corpo humano. Saber onde está cada órgão, a ligação que um tem com o outro, não é? Para que ele precisa entender todo o sistema orgânico, desde os nervos mais minúsculos aos órgãos maiores que existem no corpo humano. Pois só depois de muito estudo aprimorado sobre esse corpo humano, ele vai conseguir saber criar a ligação. E hoje em dia, então, né, segundo a física quântica, os médicos estão precisando sair só do campo do corpo humano, do corpo físico, para adentrar o corpo psicossomático. Olha, tá vendo a necessidade de aprimoramento constante? Até ontem, só estudar o corpo físico bastava para algumas doenças, para resolver uns probleminhas. Hoje, já não basta, porque hoje já estamos tendo consciência que as doenças são um resultado psicossomático de pensamentos e emoções. Então, o médico está precisando ampliar o campo de estudo e compreensão dele, saindo da limitação do corpo físico para estender, para que ele realmente possa buscar uma cura efetiva para aqueles irmãos, né? Mesma coisa o médium. O médium teve um momento que só os fenômenos para nós bastavam, porque nós não tínhamos, a gente precisava entender o que estava acontecendo, precisava saber que tinha um plano espiritual, precisava saber que os espíritos comunicavam, né? Então, até um certo momento da nossa individualidade, só os fenômenos bastavam. Mas hoje, meus queridos, só fenômeno? Não. Nós precisamos ampliar nosso campo de compreensão, compreendendo que hoje nós temos que nos autoconhecer e nos auto-melhorar para sermos bons servos, para sermos bons filhos de Deus, para ser uma boa esposa, viu, Pri? Para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional, para ser uma boa amiga. Todo o meu campo de vivência, quando eu falo vivência, eu englobo tudo, que somos seres integrais. Não somos só seres espíritas, né? Só sou Thaís aqui na casa espírita. Não. Eu sou Thaís dentro da minha casa, eu sou Thaís no meu trabalho, eu sou Thaís na rua, né? Então, nós precisamos internalizar essa ideia, essa verdadeira individualidade que somos, essa divindade que somos, e o que é ampliar a nossa potencialidade? É realmente buscar ser quem nós somos, aonde nós estivermos, melhorando cada vez mais.
Ah, Thaís, eu sou meio bruto mesmo, sou meio estourado, falo o que penso, tô nem aí com o outro pensa. Não é para eu ser o que eu sou? Ó, se ser o que você é tá machucando o outro, não tá legal. Né? Então você precisa melhorar, precisa rever essa postura. Você tem que ser o que você é, mas vamos aprimorar a gente, né? Vamos melhorar a nossa forma de ser. Vamos buscar falar com mais calma, com mais amor, respeitando o sentimento do outro, na mesma medida que nós queremos que nos respeitemos, né? O médium, meus queridos, nós médiums, só exerceremos bem a mediunidade se entendermos os mecanismos da sintonia, da afinidade e, principalmente, se aprender a viver com o evangelho em nossa vida, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Plínio está me lembrando do tempo. Está lá em João 8,32. Né? E não há como conhecer a verdade das coisas sem estudo e sem vivência. Ok? Beleza, pessoal? Depois a Albério analisa, né? A André e Hilário ficaram internalizando aqueles ensinamentos, todo como nós vamos fazer também. Vamos refletir bastante sobre o que nós temos estudado, né? Para que a gente possa melhorar a nossa percepção de vida, a nossa compreensão da vida, melhorar o nosso posicionamento perante o universo. Né, meus queridos? E aí, turma? Alguém quer fazer mais um apontamento antes da gente encerrar? Não? Tudo ok? Só para dizer que deu certo aí o Valdo, nosso convidado hoje, né? Verdade. Deu certo ele entrar. O Maurício atrasou um pouquinho também, mas conseguiu entrar. Ô Valdo, aí para você conseguir falar, você tem que liberar o microfone. Isso. Aí vai acostumando a ter o microfoninho aí, que você clica nele, aí você Você fala. clica na É o seguinte, eu tava entrando pelo app, não tava conseguindo, mas no link eu entrei e deu certo. Que bom. Beleza. Que bom. Pessoal, Aí agora é só para lembrar que a gente está mandando o link, Valdo, geralmente por volta de umas 7h15, né? Para o pessoal já ir entrando, já para ir Não, deu organizando. certo. Beleza? Apoiei aqui porque tava pedindo uma senha, mas... Aí deu Mas certo. aí acho que a hora que você entra pelo link é o caminho dá certo. pessoal, muito bom. Beleza? Dá sim. Excelente. Mais algum apontamento? Fechamos o primeiro capítulo, né? Fechamos o Estudando a Mediunidade. E semana que vem vai ser dia... Deixa eu olhar aqui no calendário para a gente já agendar e já marcar aqui. Vai ser dia 6 de maio. Nós vamos iniciar o capítulo 2, tá? O psicoscópio. Ok? Muito legal. Thaís, Pois não. eu não estou vendo o Arthur nem o Maurício. Eles devem estar assistindo a aula de pijama. Ai, ai, ai. Não, é que não deu tempo de pentear o cabelo hoje, por isso que eu não pus o vídeo. Eu vim com a roupa do Batman, não sei se vocês viram. Isso aqui é uma capa, ó. Ave Maria. Pessoal, então vamos finalizar, que já está no nosso horário. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Não, ninguém. Ninguém gostaria? Não, então. Não mesmo? Ninguém mesmo quer fazer para nós? Eu faço aí. O Valdo faz. Você já fez. Quem que vai fazer? Eu pensei no Valdo mesmo. O Valdo. Não, hoje não. Hoje eu tomei um tombão, bati a cabeça, não tá legal, não. O pessoal, né, ele tá chegando agora, né, Valdo? Vou te dar o desconto que você começou hoje com a gente, viu, Valdo? Aqui, mas... E ó que eu insisti para entrar, viu? Coisa boa. Não, pessoal, vamos deixar o Valdo hoje, porque ele acabou de, né, entrou agora, tá sintonizando. Semana que vem, se Deus quiser, vai conseguir entrar desde o início e vai dando tudo certo. Então, hoje eu vou fazer para a gente fechar, lembrando vocês, não se esquecer de antes do repouso noturno, canalizar os pensamentos lá na nossa casa de oração. A espiritualidade tem pedindo muito nosso auxílio para os nossos irmãos desencarnados continuam sendo atendidos lá. Nós não estamos fisicamente lá, mas nós temos ido em espírito lá, né? Durante a semi-morte nossa, durante o repouso físico, nós vamos até lá, dando sequência ao tratamento, aos atendimentos que a gente faz quando estamos lá reunidos, tá? Então vamos pensar bastante na nossa casa espírita na hora do nosso repouso, que o trabalho tem sido intenso lá. E a gente está precisando de trabalhadores, tá? Certinho, pessoal? Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Nossos olhos físicos.
permitindo-nos abrir os olhos da mente, primeiramente agradecendo a Deus, nosso amado e querido Pai, a oportunidade do estudo, do aprendizado constante, que possamos sempre ter a humildade de compreender que muito ainda temos que aprender para melhor viver e que o muito que sabemos nesse momento ainda é bem pouco, perto da gama de compreensão que precisamos buscar. E que essa compreensão certamente ela vai estar ligada ao nosso estudo, mas também à nossa vivência diária, tornando-nos seres melhores ao lidar com o outro, ao falar, ao ouvir, ao pensar. Que possamos dosar bastante os nossos pensamentos, vigiando e orando, como recomendou o grande Messias, né? O médico das almas, aquele que tem realmente a verdadeira cura para as nossas imperfeições. E, consequentemente, quando as nossas imperfeições estiverem sanadas, nosso físico, nosso espírito estará saudável. Então, que possamos, junto a Jesus, levar os nossos dias, a nossa vida da melhor forma. E aproveitamos, Senhor, esse momento de vibração única, num único ideal. Pedimos que a espiritualidade amiga auxilie, né? Aproveite, melhor dizendo, dessas vibrações que estamos emitindo, junto ao nosso magnetismo, às nossas energias, e levem até os nossos irmãos desencarnados que se encontram em tratamentos, nas casas de orações, especialmente no Obreiros, no pronto-socorro, né, instalado sobre o Obreiros, para que recebam o carinho, o amparo e o auxílio de que necessitam. E que possamos estar à disposição desses ceareiros do amor, no momento que estivermos, né, dormindo, nosso corpo descansando, para, em vigília do nosso espírito, estarmos lá servindo junto a esses irmãos mais de perto. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, doce Maria, amada e querida mentora Catarina, gratidão pelo carinho diário e constante, pelas intuições, enfim, muito obrigada, Jesus, e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Meus queridos, então boa noite, fiquem com Deus e até semana